Quem é da região, mesmo que é de Rio Preto, Cedral, Bálsamo ali, quem é mais velho, né? Quem é mais velho? Esse aqui que está atrás de mim, esse aqui eu acho que já foi. Quem já passou pelo Cine Teatro São Pedro, lá em Mirassol? Já foi, Piquica? Era fã de carteirinha. Ele disse que ia passar lá para assistir matinê. Levava a pipoquinha de casa, aquele saquinho vermelhinho, aquela docinha, sabe? Quase 100 anos de história. A gente fala assim com alegria, mas em ruínas. O cenário sombrio destoa dos tempos áureos do primeiro teatro da região. Estamos falando aqui do Cine Teatro São Pedro em Mirassol. Você passa por lá, até destoa, né? Da área central ali, um prédio com valor histórico, cultural, agora ameaçado pela falta de manutenção e cuidado, gente. Tinha matinê, depois tinha as quartas à noite, né? Então, era muito bom. Aí, agora tá esse abandono aí, né? Namoro, né? Namorado, que hoje é marido, né? Trabalhava aqui no cinema, trabalhou muito tempo passando filme, né? A fachada do antigo Cine Teatro São Pedro, em Mirassol, ainda traz muitas lembranças, não só para a Lúcia, mas para muitos moradores de toda a nossa região. Quando era um cinema era divertido, a gente ia no cinema, via aqui cheio de gente, a praça movimentada, arranjava uma namorada, falava, vamos pro cinema, ia pro cinema. Dá até dó a gente ver. Para criança não saía daqui, era de quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Sessão do Rapa, filme brasileiro, internacional, era legal. Isso aqui era um patrimônio histórico. Quem fez esse teatro aqui é Ramos de Azevedo, um dos maiores arquitetos do Brasil, do mundo. Mas o tempo de glória deu lugar ao abandono. O lugar, que foi palco de espetáculos, apresentações e encontros culturais, hoje está tomado por plantas, entulhos e paredes deterioradas. O espaço que já abrigou histórias e emoções de muitas gerações agora silencia sob o peso do tempo. É uma pena a gente ver agora essa situação que ele está, né? Eu vi algumas fotos, a situação, parece que até plantas nasceram dentro lá. Eu estive em 2003, quando eu estava fazendo minha TCC da faculdade, eu estive lá com o professor Humberto Baitello, a gente percorreu, infelizmente o Humberto Baitello faleceu, né? E a gente percorreu, estavam acontecendo pelo Estado uma grande reforma. Foi paralisada a reforma, não continuaram. Vocês vendo imagens no vídeo, vocês vão sentir assim, falar como é que deixaram chegar a essa situação, que hoje não tem mais palco, hoje não tem mais nada. Hoje não tem nada, nem telhado. Infelizmente, eu não sei se conseguem trazer de volta. Inaugurado em 1929, o Cine Teatro São Pedro foi um dos primeiros da região com 3 andares e se tornou referência cultural em todo o Noroeste paulista. Idealizado pelo fazendeiro Cândido Brasil Estrela, o local foi conhecido como Palácio da Alegria e atraiu visitantes de várias cidades. Um marco histórico que, mesmo sem manutenção e fechado há tantos anos, continua trazendo boas lembranças. Rodrigo Ramiro lembra de quando assistiu o filme Rei Leão pela primeira vez no cinema. O primeiro filme que eu assisti, Rei Leão, salvo engano, 1994, então foi lá. Depois, realmente, isso ganhou outras atuações, assisti outros filmes em outras épocas, mas a questão também escolar, a colação de grau da 8ª série, naquela época, foi lá, terceiro colegial, faculdade, então eu tive várias passagens ali, seja numa questão cinema mesmo, ou seja, usando o espaço por outras ocasiões educacionais ali, eventos, teatros. Rio Preto só foi ter um teatro, Rio Preto fundado em 1852, só teve um teatro fundado em 1972. Olha só que coisa. Então, você imagina a cidade do tamanho de Mirassol, que era praticamente um pequeno bairro de Rio Preto na década de 20, e teve um mecenas, né, que era o grande Cândido do Brasil Estrela, o qual eu fiz um filme sobre ele que chamou Uma Estrela no Sertão, que mostra todas as coisas que ele fez aqui em todo esse interior aqui. Vale a pena, tem no YouTube.
né? Uma Estrela no Sertão, de Cândido Brasil Estrela. E ele, então, doou o terreno e bancou a construção. Mas como ele tinha muitas amizades em São Paulo, Rio de Janeiro, ele veio do Rio de Janeiro, né? Ele tinha vindo do Rio de Janeiro, acho que Madalena, se não me engano, a cidade que ele veio lá do Rio de Janeiro é Madalena. Ele tinha muitos amigos, muitos influentes. Um dia em São Paulo, numa roda de café, sentado, ele disse que estava na cidade de Mirassol e que ele estava em fazenda, que ele estava aplicando na cidade e que ele queria fazer um teatro. E ele então, né, sorrateiramente, ele sentado, viu o Ramos de Azevedo, o homem que tinha feito o Teatro Municipal de São Paulo, olha só, e pediu para o Ramos fazer para ele uma planta, e foi o que aconteceu. Ele apelidou de Palácio da Alegria e construiu, que foi inaugurado em 1929, começou em 1926 a construir, certo? Inaugurou em 29. Tudo aconteceu no Teatro São Pedro Mirassol. Em 1994, o prédio foi adaptado e passou a se chamar Casa de Cultura Dr. Ariovaldo Correia. Passou por reformas, mas nunca foi reinaugurado e nem recebeu manutenção. Até a placa, que trazia a esperança de que o prédio voltaria a funcionar, está assim, velha e quebrada. A Prefeitura de Mirassol informou que o prefeito está em tratativas com o governo do estado para dar continuidade às obras de reforma do teatro. Disse ainda que a situação atual não é de abandono, mas sim de cuidado e responsabilidade. Mas não é isso que a gente vê por aqui. Ainda segundo a Prefeitura, o projeto de restauração, que contempla todas as adequações necessárias às normas atuais de acessibilidade, foi finalizado pela empresa vencedora da licitação de 2023. Além da preservação da arquitetura original, a proposta previa a ampliação do local. Agora, a Prefeitura alega que aguarda o fim da fase de revisão para dar início a um novo processo licitatório. Espera vivida com tristeza para quem torce pela reabertura do lugar. Eu acho que o que poderia acontecer, na minha opinião, é acontecer como aconteceu em Rio Preto, o tombamento estadual. O que foi tombado em Rio Preto estadual? A EFA, a estação da EFA e a Swift, que hoje é o Teatro Paulo Moura, todo aquele local todo lá, Complexo Swift, é tombado pelo Estado, não pela Prefeitura de Rio Preto. Eu acho que seria uma forma de conseguir um tombamento pelo Estado e poder reformar, porque é uma maravilha do interior, uma maravilha do Noroeste Paulista que não pode se perder. É realmente um prédio histórico muito bonito, né? Uma arquitetura que chama a atenção, que com certeza fala do nosso passado, né? Tudo feito com muito carinho, pensando na estética. E chama a atenção, você passa por Mirassol, na área central, você viaja um pouquinho no tempo quando você vê aquela imagem, porque está literalmente parada, né, no tempo, como a gente colocou aí. Belíssima reportagem, né, feita pela nossa equipe, belíssimo material realmente, bela edição, que a gente consegue, né, entrar na história e perceber a importância desse edifício para a arte, para a cultura. A gente tem até um amigo que trabalha com a gente aqui, que é o Pacote, né, que trabalhou lá na época, rodava filmes, né, Pacote? Ele até comentou comigo agora, estava aqui passando pelo estúdio, que tinha a sessão do Rapa, que eram 2 filmes pelo preço de um. Então você imagina quantas histórias boas aconteceram ali dentro, né? Antigamente não tinha Tinder não, viu? Não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha essa história de ficar curtindo fotinha para ver se a pessoa vai dar like, não. Você tinha que conhecer a pessoa pessoalmente, né? E às vezes um primeiro encontro, né? Um primeiro rolê era no cinema, era no teatro. Aí você tentava pôr a mão por cima assim para dar uma abraçadinha, Você andava a pé, 1, 2, 3, 4 quilômetros para levar a mulher embora em casa, voltava a pé. Hoje está mais fácil, né? Hoje a curtidinha é Uber e acabou.